Boa tarde. Vou começar a live agora, esperando vocês entrarem. Hoje vamos falar bem tranquilo, numa sexta-feira, pessoas que não separam a vida pessoal da profissional. Vamos entender esse assunto. Tem já gente entrando. Souza, tudo bem? A Roberta, temos convidada especial. Oi, Roberta, tudo bem? É uma live hoje em conjunto, junto com a Roberta, que é coaching também. A Roberta é coaching de emagrecimento e coaching de relacionamento. Vai estar falando aí com a gente. Muito bem, vou estar esperando todo mundo entrar. Bom, vamos lá, já vou estar começando a live. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Pessoas que não separam a vida pessoal da vida profissional. Levam trabalho para casa, levam quando estão em casa, estão comendo, tocam o celular, sai correndo para saber se é pessoa do trabalho, precisam atender, o filho está conversando, não conversam, vão direto ver se precisa responder alguém do trabalho. E aí acaba ficando tudo junto e misturado, né? Eu entendo que há uma necessidade de entrega, de resultado. Existe uma fase, quando a gente está numa fase da carreira, que é uma fase de crescimento, que é uma fase que vai de 30 anos a 45 anos, né? Que é uma fase que a gente está querendo galgar posições dentro do nosso trabalho, tendo numa fase que eu tô como gerente, eu quero ser superintendente dentro de uma empresa, eu vou virar workaholic. Mas e a minha vida pessoal? Aonde está? Né? Então eu preciso estar pensando nisso, para não virar uma salada mista. Porque senão o que acontece? A gente acaba se perdendo no planejamento e isso não é bom. Não é bom ficar tudo misturado. Por quê? Porque a gente acaba se perdendo e a família acaba sentindo falta também, né? Apesar de você saber por que você está fazendo aquilo lá. Uma pesquisa, eu trouxe para vocês um dado de uma pesquisa que é feita no Brasil, que fala que 47% dos brasileiros hoje não sabem separar o trabalho da vida pessoal. Eles acabam levando o tablet nas férias, acaba levando o computador para as férias, acaba levando para casa. Então, por quê? Porque falta um pouco também de planejamento, de estar planejando. Tudo isso ocorre por quê? Porque a gente quer chegar num lugar. Aonde? Para onde a gente quer chegar? Num lugar melhor. Então eu estou fazendo tudo isso, não é, Luana, porque eu não quero ficar com meu filho, porque eu quero dar algo melhor para o meu filho, ok. Mas e a sua qualidade de vida? Aonde está? Então, o que a gente veio falar hoje? Nós viemos aqui
para trazer algumas ações para que vocês possam estar melhorando essa qualidade, trazendo para vocês um equilíbrio. Porque pode acontecer sim, mas com equilíbrio vai ficar tudo muito melhor, né? Por isso, eu trouxe para vocês uma convidada muito especial, que é a Roberta. A Roberta, antes eu quero falar da história dela. A Roberta é uma coaching de emagrecimento e relacionamento, onde ela emagreceu 40 quilos. Para você emagrecer 40 quilos, você precisa ter muito planejamento. Então, para quem está com a vida toda atrapalhada nessa questão de misturar a sua vida pessoal com a profissional, precisa ter planejamento. Então, a Roberta vem falar sobre isso, como se planejar, né? Como se organizar e falar um pouco do que ela faz hoje, de como ela melhorou essa qualidade de vida, porque ela teve que abrir mão, né? Para trazer esse equilíbrio para a vida dela, ela teve que abrir mão. Roberta, convido você, né, para estar comigo agora, para a gente poder estar conversando. Boa tarde, acho que já apareceu aí. Oi, aparecendo. É, aqui para mim eu não tô conseguindo me ver aí. Tá, É, o meu tá rodando tá rodando, ainda. né? Tá rodando ainda, eu não te vejo. Me apareceu. Pronto, Boa Roberta. tarde, Que Luana. bom ter você com a gente. Ótimo. Boa tarde. Gratidão por você estar aqui. Ótima tarde a todos os seguidores da Luana. Eu recebi o convite da Luana e da sócia dela para a gente fazer, da Eliana, para a gente fazer essa live, para falar um pouquinho para vocês do que é Uhum. que vocês podem fazer para tentar manter o equilíbrio, né? A gente tenta porque sempre vai ocorrer alguma coisa que a gente não consiga 100%, mas a gente vai tentar manter o equilíbrio durante o dia. E, Luana, uma coisa que eu percebi que é muito importante é como a pessoa sai de casa antes de chegar na empresa. Porque se ela sair de uma maneira mais rápida, sem se preparar para o que ela vai encarar o dia a dia, ela não consegue ter o mesmo empenho quando ela chega, porque às vezes ela tem algum problema que acontece, ou um pneu, ou alguma coisa que acontece durante o percurso que a pessoa está indo para a empresa, que não ela consegue chegar lá da forma que ela deseja. Então, para que isso não atrapalhe a pessoa, oi, William. William, amigo do curso do Jefferson, está aqui me prestigiando. Mas continuando. Uhum. Então, o que é necessário fazer? Antes de você sair de casa, você deve pensar com o seu próprio eu. Como é pensar com o meu próprio eu? Como é isso, Roberta, que você fala? Eu vou fazer uma reflexão do que eu preciso agir durante o dia, das coisas mais importantes, do que é prioridade. Não só colocando o lado Muito profissional, bem. como colocando o lado pessoal. Por quê? Às vezes nem sempre você mora sozinho. Você mora com alguém, você é casado, você tem seus filhos. Então você precisa, oi Edmundo, você precisa deixar uma pessoa em casa, um ambiente bom, para que você saia e você saia numa Uhum. energia boa. Porque a gente é. E aí, Roberta? E aí, Roberta, vale a pena falar também que pessoas de alta performance que estão querendo, né, performando e tendo aquela vida louca na carreira, que está querendo se dedicar mais na carreira, porque está numa fase de se dedicar mais, elas
planejam o dia de manhã, conforme você falou, sim, que eu acho interessante a dica que você deu, e acordam mais cedo para dar conta de tudo isso. Isso. Então, também não deixa a família, mas acordam mais cedo para dar conta de tudo isso. É porque, na verdade, as pessoas precisam ter um porquê muito forte dentro delas, um objetivo a atingir. Não só pessoal quanto profissional, porque se você pensar que até para você mesmo você precisa dar o seu melhor, porque a primeira pessoa que merece o melhor. Travou a Roberta. Tá entrando. Vamos esperar então a Roberta voltar, né? Mas isso que a Roberta falou é muito interessante, que é se planejar durante o dia. Quando a gente planeja durante o dia, o nosso dia sai melhor. Por quê? Porque tem organização. Então, esse planejamento é essencial. Outra coisa importante é, se você tem um dia que você tem uma tarefa e a sua vida pessoal precisa de alguém para estar organizando para você, você precisa deixar com alguém para que não te interrompa. Então, por exemplo, você tem uma reunião, mas você tem os seus filhos que estão levando na escola e aí alguém te liga. Quem que vai estar cuidando de tudo isso? Então você precisa deixar já tudo isso organizado, né? Para que também não saia nessa saia justa. Então daí você também fica enrolado na sua vida profissional. Então acaba tendo uma misturança aí. Então isso também é uma coisa muito importante. Não misturar a vida profissional e não misturar a vida pessoal. O que, que as pessoas falam? Elas são duas? Não. Ela é uma só. Por quê? Porque você é uma pessoa só. Então você tem que organizar as duas vidas, né? As duas coisas, a profissional e a pessoal, em uma pessoa só. É muito importante que a gente faça isso da melhor forma possível, né? Dá para fazer? Dá para fazer, com muito planejamento, né? E organização, certo? Vamos lá, vamos ver se a Roberta voltou. Roberta, você tá aí? Será que a Roberta tá aí? Não? Então, uma outra coisa também para a gente poder ter é a gente organizar a nossa agenda pessoal. Então, o que a Roberta fez para que ela pudesse ter uma agenda pessoal para emagrecer 40 quilos, por exemplo? Ela teve que fazer exercício físico, certo? Então, como que ela vai colocar isso na rotina dela? Então, ela precisa já deixar estabelecido na agenda pessoal qual que é o horário que eu vou fazer a minha academia. Então, na agenda dela tem que estar o horário preenchido, para que quando ela olhar naquele horário que está preenchido, nada atrapalhe nela naquilo. Ela tem reunião? Não, esse é o meu horário para aquilo. Porque existe prioridades, que é você também. Daí você não consegue misturar. Por quê? Porque você sabe que você também é importante. Por que, que a gente vê profissional de sucesso, né? Profissional de sucesso consegue ter qualidade de vida? Porque ele consegue priorizar.
ele prioriza quem? Ele prioriza ele, a pessoa. Por quê? Porque ele tem uma agenda pessoal dele. E aí, ele priorizando ele consegue estar colocando ele na rotina. E tudo bem, certo? Com isso, a gente não consegue fazer aquela salada mista. Outra coisa também que é muito importante, você quer fazer inglês, espanhol, informática, também tem que ter colocado na sua agenda. Outros cursos, eu quero fazer um mestrado, um doutorado, eu tenho que colocar isso na minha agenda. Por quê? Porque se eu tenho uma reunião 8 horas da noite e eu tenho que estar na escola 7 horas da noite, eu preciso me organizar. Senão eu vou atrapalhar no meu pessoal. Certo? Todas essas coisas são muito importantes para que eu mantenha o equilíbrio. Voltei. Oi. Deu uma queda de energia geral na cidade, mas aí tá voltando aos poucos. Voltou. Porque eu moro na Paraíba. Acontece, eu moro na Paraíba, cidade do interior. Então vamos lá com essas dicas. Então eu parei dizendo que era importante a pessoa acordar antes. Você coloca no seu despertador, você não vai conseguir de uma hora para outra acordar 2 horas antes, que seria o essencial, né? Para você conseguir, para quem tem casa, filhos, marido, ou para quem é homem, que tem a mulher e quer dar uma assistência antes de sair de casa, seria importante praticar o hábito de sempre acordar um pouquinho mais cedo. E tentar, se possível, conseguir fazer uma atividade física cedo. Se não conseguir, durante o dia, tirar uma horazinha para ele motivar, porque assim, você motivando o seu cérebro, ele produz dopamina, produz todas as substâncias que o seu corpo precisa para não se sentir irritado durante o dia. Por isso, quando eu estava falando... Muito bem, Roberta, aí que eu coloquei. Anote na sua agenda, tem que estar junto, para que você saiba que esse compromisso é conjunto. E outra coisa assim, importante, Luana, quando você não conseguir fazer aquele compromisso em um horário, você coloca ele para outro horário, mas não fica fazendo outra coisa e pensando no que você está fazendo. Porque eu tenho até um modelo que eu separei, eu tinha falado para você antes, que eu ia falar para as pessoas, porque fica bem fácil. Isso aqui, gente, eu tirei no Word. Eu acho que todo mundo tem computador, pode ir no Lan House e pedir para imprimir. Eu vou só aproximar um pouquinho para você ver. Tem os horários aqui. Eu acordo 8 horas da manhã. Então, durante o meu dia inteiro, eu tenho que fazer. E embaixo, eu coloquei assim, isso aí foi eu que acrescentei, sabe, Luana? Porque eu faço aquelas metas smart, mas eu quis simplificar para ficar mais fácil. O que é importante e o que são anotações que eu preciso ter. Por exemplo, esse meu horário de hoje eu estaria fazendo atividade física, mas como eu combinei a live com você, então eu coloquei, vou trocar o horário do exercício devido à live com a Luana. Então é importante eu estar aqui e eu estar presente e eu estar me dando outra coisa que eu coloquei como importante. Ficar com a minha avó no meu tempo livre, porque eu moro com a minha avó, entendeu? Então assim, quando eu tô com ela, eu tô 100% com ela. Por mais que fique na minha cabeça aquele turbilhão, eu preciso focar no meu trabalho, eu tenho muita coisa para fazer, eu deixo logo o WhatsApp de lado, porque assim, antes eu era muito questionada, por que eu dava tanta atenção pro WhatsApp e não conversava com as pessoas, porque eu sou uma pessoa auditiva. Então o auditivo, ele fica no celular, mas se ele pegar uma pessoa visual que gosta que converse com ele cara a cara, ela vai ficar totalmente achando que você não está dando atenção, né? Vai ficar achando, fulano está conversando comigo, está preocupada com outra coisa. Então, assim, você precisa entender como é que a pessoa... E sabe como é que você consegue alinhar isso também, Luana? Tendo uma conversa bem franca, porque nada melhor do que você conversar com o seu cônjuge, com a sua família. Por exemplo, agora eu falei, tia, eu tenho 1 hora, eu vou ficar fechada no meu quarto, eu vou fazer uma live,
Mas depois eu fico, porque a minha avó, ela é muito dependente de mim, ela tem 86 anos. Aí se eu ficar muito tempo distante, ela fica, e Roberta tá onde? Tá fazendo o quê? Então é importante você explicar às pessoas. Porque eu sei que eu tô fazendo algo importante, mas ela não tem esse conhecimento. Isso é importante, importante, Roberta, que você falou. Porque assim, olha, para os executivos que estão na carreira ou as pessoas que estão iniciando a carreira, que estão com 20 anos aí, 25 anos e já galgando profissões, porque a gente sabe que tem pessoas com 25 anos, com 30 anos que estão como CEO hoje, Isso. né? Estão conseguindo cargos muito e precisa falar para a esposa. O que você falou, você foi muito sábia nas suas palavras. Então, falando, seja franco. Às vezes você falando, olha, eu estou conseguindo um cargo, eu sei aonde eu quero chegar. Eu estou fazendo essa misturança, mas vai ser por um X prazo. Mas eu sei onde eu vou chegar. Aguenta aí, esposa. Aguenta aí, filho. Mas o papai está fazendo isso para você por esse tempinho, mas a gente vai nesses dias, então você consegue conversar, mas consegue também explicar e você consegue se entender e daí consegue se planejar melhor, porque você consegue entender que você está fazendo isso. O duro é quando você mistura tudo, né? Mistura a vida pessoal, mistura a vida profissional, faz disso de um hábito e aí você não consegue mais sair dele. É verdade. E quando você faz isso do jeito que você está falando, ok. Eu posso ter fases, porque nossa vida é cíclica. Ela muda, né? A gente tem essa fase de querer crescer na carreira, né? De querer estar mudando, de querer almejar. é normal, né? Do ser humano, ele quer crescer, ele quer se desenvolver. A gente já nasce pequeno, vai crescendo e vai querendo sempre mais. Isso não Eu vou querer Deus quer que nós sejamos prósperos, né? Eu quero um carro, é normal. Eu quero ter uma casa melhor, eu quero dar uma estabilidade à minha família. Eu quero ser alguém na vida. Que você já é, né? Assim, o que é que você precisa identificar é aonde você está. Porque, na verdade, o caminho é bem importante, entendeu, Luana? Viver cada dia garra. E quando chegar no trabalho, ser afinco. Se você tentar fazer as coisas com mais atenção no seu trabalho, esquecer aquela briga que você teve em casa antes de sair, a princípio, quando você for falar a primeira vez com a sua esposa, com alguém, com um cônjuge, com um marido, ele não vai entender, porque o sonho é seu. Ele casou com você, mas o sonho é seu. Então você precisa mostrar para ele que esse sonho é de vocês. Vocês estão construindo, é da sua família. É de todas as pessoas, é dos jovens que estão aí afim, pegam muita responsabilidade, então eles precisam trabalhar esse QE e esse QS, que assim, eu vou falar mais simples para as pessoas entenderem. Eles precisam controlar as emoções e precisam não deixar elas dominar. E como é que você vai fazer? Você vai estimular o seu corpo a produzir boas coisas. Como eu estava falando, a questão do exercício físico é muito importante. A questão do que você come, do fast food, daquela comida rápida, que às vezes você tá ali. Faz o seguinte, quando você tiver um tempinho, ou conversa com alguém da sua casa, gente, você pode deixar uma comida pronta para mim? E outra versão, Luana, que eu também estava pensando muito. É buscar o equilíbrio, Isso. né? É buscar o equilíbrio, é trazer o equilíbrio em todas as coisas. Então, a gente começou a falar lá, você começou a passar para mim da organizando o dia de manhã, aí a gente vem vindo com o equilíbrio do dia a dia de buscar as atividades físicas, aí vem com equilíbrio na alimentação. Então, na verdade, é a busca do equilíbrio, né? É o bem-estar, é a busca do bem-estar, do equilíbrio. É a busca do seu bem-estar, porque se você está bem, você pode passar por problemas, por objetivos. Eu não vou dizer problemas porque acho essa palavra muito pesada. Você pode passar por pontos a melhorar no seu dia a dia, mas você vai passar mais seguro daquilo ali, porque você vai ter um porquê muito forte. Então, assim, quando eu falei de casa, eu vou voltar um pouquinho para casa, porque eu lembrei de uma coisa importante.
saiba, na verdade, porque é o seu porquê que você tem que acordar todos os dias. O seu porquê tem que estar muito definido dentro de você. Por exemplo, eu quero atingir um cargo na minha empresa, eu quero mudar de nível, eu quero emagrecer, eu quero fazer isso. E, Luana, aproveitando e já incluindo a minha experiência nisso, para mim, no princípio, foi muito difícil. Teve dias que eu chorei pra caramba, porque, assim, você perder 40 quilos... A sua experiência, vamos só relembrar, porque tem gente aqui na live que não te conhece. Certo. Então, essa experiência de você emagrecer os 40 quilos, Isso. né? E nós estamos falando aqui sobre a qualidade de vida que você teve que melhorar e se equilibrar, né? Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Então, fale um pouco para mim sobre essa experiência e esse equilíbrio que você teve que fazer e essa sua vontade que você teve que ter para poder atingir a sua meta, que foi perder 40 quilos. 40 quilos. Na verdade, a gente só muda por 2 fatores, ou pelo amor ou pela dor. Eu acho mais fácil você mudar pelo amor, mas no meu caso, eu tive que mudar pela dor. Quando eu me vi assim, com 120 e poucos quilos, que eu me olhava no espelho, eu não me sentia bem comigo mesmo, sabe, Luana? Então foi preciso alguém fazer um comentário e eu colocar esse comentário para mim, que aquilo ali foi para mim, e aquilo ali, uma fase difícil, me ajudou a mudar. Então, assim, como essa fase que a gente está passando do Covid hoje, quem sabe não é a oportunidade de vocês darem um upgrade na vida de vocês. Tem uma live que mostra aquilo que a gente está na cara da gente e a gente não enxerga. Porque meu padrão de qualidade é bom. Eu tinha problema de pressão alta, hoje eu não tenho mais. Eu não dormia direito, eu roncava muito durante o sono. As pessoas que dormiam comigo, minhas primas, Roberta, como tu ronca à noite? O que é que está acontecendo? E hoje eu consegui fazer isso para minha melhora como pessoa e, através disso, achei o meu equilíbrio com a minha família. Porque, Luana, era uma questão de as pessoas não entender, eu queria crescer, mas elas não entendiam, porque o sonho era meu. Então, eu precisei achar um equilíbrio e começar a entender mais, a ouvir mais as pessoas, porque às vezes você tem um problema com um marido, com uma esposa, só por falta de uma conversa, porque você não conversou e não entendeu o outro lado da pessoa. E isso acontece muito na internet. E voltando ao padrão que eu ia te falar, hoje as pessoas estão trabalhando muito de casa. Então, se uma pessoa chega e me vê deitada em cima da cama no computador, ela não vai entender que eu estou trabalhando, ela vai achar que eu não estou dando assistência para ela, que ela está ali, e eu poderia estar com ela, porque teve a pandemia. Então, é por isso importante de você falar a verdade, você conversar com a sua família, você explicar o seu sonho. Oi, amiga, quando as pessoas começaram a entender o meu sonho, então foi assim. E no ambiente de trabalho, Luana, é muito importante você ter a mesma tom com a pessoa que você vai trabalhar, porque assim, a pessoa não é obrigada a gostar de você, mas vocês precisam desempenhar um trabalho bom. Então, o nosso cérebro, ele em 6 minutos, ele já pré-julga a pessoa, ele já faz um pré-julgamento. Então, uma dica que eu vou dar muito boa para as pessoas é que quando alguma coisa te incomodar no outro, você vê se você não está cheio daquilo ali. Porque a gente só vê no outro o espelho revertido do que a gente é. Então, é uma forma de você se trabalhar e começar a enxergar as pessoas que você trabalha, da sua empresa, com outro ângulo. Porque se o teu chefe te cobra, ele já é cobrado. Então, por que não pensar como você pode fazer para ajudar? Para alinhar. É muito importante ter esse alinhamento de níveis e você entregar as coisas em prazo, porque é a roda. Uma coisa que funciona muito é a roda da vida. Você tem que olhar qual o seu lado que você precisa equilibrar. Para quem não conhece Roda da Vida, é um trabalho que os coaches fazem, né, Luana? Que cada área da vida da pessoa, ela vai melhorando naquele aspecto, melhorando um pouquinho.
E o melhor é É o quanto a roda da vida ela mostra o quanto você se sente satisfeita, né? isso. É uma roda que ela mostra o quanto você se sente satisfeita de 0 a 10 em cada área, né? Na área da saúde, na área das finanças, na área da educação, na área do amor, né? Em diversas áreas da área da sua carreira, né? Você vai ali mensurar o quanto você está satisfeita ali com aquela área. E a gente vai mudando, né? Você precisa estar fazendo, logicamente, com um profissional, porque simplesmente você falar ali, eu vou mudar, né? Precisa de técnica para estar fazendo com que ela rode metas e objetivos, né? Você pode até fazer de maneira colocando 3 objetivos, mas se você puder Você buscar um precisa. profissional, É, seria muito mais é, interessante, porque você vai te dar uma sessão de clareza muito muito. melhor ali na roda da É, vida. uma coisa que eu entendi, em todas as áreas da vida você precisa de um mentor. Um mentor é um coach, um mentor é um terapeuta, um mentor é um psicólogo, é uma pessoa que vai entender mais do assunto do que você. Porque você só não tem o resultado que você quer hoje porque você não sabe. E uma coisa que é muito importante é você procurar um mentor para cada área da sua vida. Você procurar um mentor para a sua área espiritual, para a sua área física. Eu coloquei uma meta, Cada um na sua cada especialidade, um na sua né? especialidade. Cada, é, cada um na sua especialidade, isso mesmo. É E isso outra mesmo. coisa, Luana, que E eu queria falar, isso já enquadrando a você. É muito importante também para quem tem filhos, trabalhar os filhos. Eu fiquei encantada quando você me disse que era Coach Kids, que é uma coisa, porque assim, as uhum, crianças, elas são muito carentes de atenção. Antes elas tinham uma rotina. Hoje em dia, com essa pandemia, as crianças não estão podendo ir para a escola. Então, para quem tem filhos, é importante, né, Luana, fazer esse acompanhamento também com o coach, para ele entender o que muito. está se passando na mente dele agora. Isso. Eu trabalho, já que você falou, né? Vou falar então um pouquinho de mim. Acho que eu ainda não falei essa parte que eu trabalho de carreira. Eu trabalho a carreira desde a infância até o adulto, né? Então eu trabalho a carreira infantil, inclusive eu dou aula de coaching infantil. Trabalho também do adolescente, que eu sou coaching vocacional, e a carreira, na carreira em nível de recolocação profissional, transição de carreira, ascensão de carreira, toda a parte de comportamental em carreira, né? Essa parte profissional aí eu também faço. Então, a parte infantil da carreira também focado na carreira mesmo da criança, né? Então, trabalho a oratória para a criança, as emoções para a criança já aprender a trabalhar com a frustração, né? Toda essa parte aí para a criança poder trabalhar e poder saber aprender essas habilidades, né? Que é importante você aprender. E depois, na adolescência, o vocacional, com teste comportamental, para você poder fazer escolhas mais conscientes na carreira. Então, essa é a coaching de carreira, Luana, que faço toda essa parte aí. Seu trabalho é maravilhoso, Luana. E o trabalho de vocês, eu fiquei encantada quando eu vi, porque, na verdade, tudo se resume à carreira. Se você pensar assim, tudo é uma carreira. Você se dá bem com a sua esposa, é uma carreira. Você se dá bem com a sua mãe, é uma carreira. Né? E vice-versa. Quando você entende que tudo é como você vê, e você precisa trabalhar, e é muito importante ter um coach de carreira para ele te orientar quanto dividir. Por isso que você quis fazer essa live, para a gente explicar às pessoas que essa pandemia, nas maiores crises, são onde acontecem as melhores coisas.
Eu estava lendo, terminei de fazer um resumo do livro daquele Napoleão Hill, Mais Esperto do que o Diabo, eu já li pela segunda vez, e eu estava vendo isso, que ele lançou o livro justamente na crise, no meio da crise. E foi um dos livros assim que estourou. Até hoje todo mundo vende, é muito comentado. Por quê? Porque ele acreditou nele mesmo, ele sabia onde ele queria chegar. Por isso que é importante do porquê tão forte, de ter objetivos e metas. E assim, completando o que você falou lá atrás, que eu até anotei aqui para eu não me perder, é importante você ter um coach, você ter uma pessoa que te guie nessa tua área da vida. É muito importante, porque ele vai te dizer como você pode, como a Luana falou, você pode conseguir equilibrar até 3 áreas da sua vida, mas as outras é necessário um estudo e a gente já estuda para isso, a gente já tem toda uma grade. Como ajudar? Um caminho, né? Um caminho que te oriente, um caminho, um profissional que te oriente. Porque assim, que faz sair você explicando para as pessoas que não entendem coach de carreira e acham que é só trabalho, ele trabalha todas as áreas da tua vida. Tu precisa estar em equilíbrio com elas. Então, assim, para mim, no início, perder peso foi difícil, mas depois foi ficando mais fácil. Imagino. Eu comia muita bobagem, Luana. Quando eu parei para anotar, eu comia até porque, assim, às vezes você não conta uma bala que você chupa. Às vezes você não conta um chiclete, alguma coisa que você tá tirando ali que tirou teu foco. Então, em vez de tu estar fazendo aquilo ali, tu vai estar ocupando tua mente, tu vai estar tomando água, tu vai estar se hidratando, vai estar limpando a tua pele, deixando o teu corpo em ordem para você se equilibrar e ter como você melhorar. Porque quando eu falei dos níveis de hormônio, a serotonina, a dopamina, são hormônios do prazer. Então, são hormônios que te deixam bem. Então, se seus hormônios dentro do seu corpo estão em equilíbrio, você pode passar pela maior tempestade, pelo maior deserto, mas você vai estar bem, você vai estar mostrando para as pessoas que você consegue passar por aquilo ali. Então, e quando você está me falando tudo isso, e eu volto a falar para você da carreira, porque é a minha especialidade, né? Se você fizer, vamos supor, né? Você está falando de voltar a comer e daí começa a engordar demais. E se você também trabalhar demais e virar workaholic e misturar todas as coisas, né? O trabalho com a carreira, enfim. O que vai acontecer com você? Depressão. Depressão, né? Síndrome do pânico, estresse, você vai repelir as pessoas. Síndrome do pânico. Isso. E outras coisas. Então, precisa ter um equilíbrio. Porque também, assim, falando em vícios de trabalho, né? Tem gente que já chega em casa e se acontecer alguma coisa, já pega o celular, já vai fazer aquela ligação 1001 horas, não respeita o horário de comida. Então, por isso que é importante você sentar com o coach, ele montar a tua agenda, ele fazer tudo que você precisa, você ter o seu equilíbrio. Gente, vocês vão errar, mas quando vocês começarem a acertar, coloquem metas para vocês. Por exemplo, você faz uma semana, conversa com o coach, eu vou conversar com a Luana, eu vou sentar para eu montar a minha grade com ela, como é que eu vou fazer? Luana, o que é que eu posso ganhar de benefício se eu conseguir isso? Eu fazia assim, eu tinha o dia do lixo, sabe, Luana? Quando eu perdia, aí eu dava aquele dia do lixo. Dia do lixo. Eu tinha aquele famoso dia do lixo. E olha só, eu não falei de uma carreira, né? Eu não falei da carreira empreendedora, mas eu já fiz um mentorado empreendedor que ele falava assim para mim, ó, Luana, eu quero empreender e toda sexta-feira eu não vou trabalhar. E foi isso que aconteceu. De sexta-feira ele não trabalhava. Ele conseguiu a sexta-feira para ele. Só que para você conseguir a sexta-feira que não trabalha, você tem que trabalhar um duro. Do lixo, né? Você tem que trabalhar um duro para ter seu objetivo conseguido, né? Você tem que conseguir aquele objetivo. Não é só você dizer, eu só quero não trabalhar na sexta e não vou fazer nada. Porque uma coisa que eu entendi, sabe, Luana? Cada um tem a vida que merece. Se você tem essa vida hoje, se você está passando por esse problema, é porque você fez coisas que te fizeram, mas pra tudo tem jeito, gente. Pra tudo tem jeito. Só olha, você contratar a Luana aí, a equipe dela, tem toda uma assessoria, tem todo um projeto pra passar pra vocês. A equipe Eliana. Eliane.
A Eliana que fica no marketing digital. Ah, ela é perfeita, a É Eliana. minha sócia que É. me ajuda tudo. E, inclusive, a gente tá fazendo essa live por conta da Eliana, né? Se não fosse ela, ela é uma fofa. A minha anja. A gente fez um curso junto, né, de relacionamentos, aí acabou se conhecendo, eu e a Eliana. Eu e a Luana, a gente só se conhece virtualmente ainda, mas um dia eu vou conhecer você pessoalmente. Um dia, com certeza, com certeza. E Mas então, a gente vai finalizando a nossa live. gratidão. E eu queria agradecer, gratidão por você estar comigo. Eu acho que a gente conseguiu chegar no nosso objetivo, que é trazer para as pessoas que precisam dar um equilíbrio, que nem uma coisa e nem outra, sabe? Muito distante dá certo. Só o equilíbrio mesmo dá certo. Você pode sim poder tá colocando metas, né? Poder estar conversando, explicando quando a gente colocou, é uma fase, eu preciso disso, a minha carreira precisa disso, eu preciso fazer um regime drástico nesse momento para emagrecer 40 quilos, ficar não sei quantas horas sem comer, mas vai ser por um período. Eu preciso disso para mim, porque vai ser por um período. Mas depois eu vou conseguir e vou me desvincular e vou conseguir sozinha fazer aquilo lá. Daí, para você conseguir depois o seu equilíbrio, conseguir ir e ficar e voltar ao normal, né? Às vezes a gente precisa de uma ajuda no momento, mas precisa ser esclarecido, falado, desmembrado, né? Por isso que a gente precisa dessa clarificação, saber falar, né? Olhar na pessoa e falar, eu preciso de você nesse momento. Isso. Não é que eu estou só no telefone falando, que eu vou subir de cargo, não, mas eu preciso disso. Não é que eu não quero ir com você no restaurante para comer esse filé parmegiana, mas eu preciso emagrecer, né? E quando você deixa claro, E é exatamente isso. Quando você deixa que só continuando pegando o seu gancho, quando você deixa claro para as pessoas que convivem com você, elas têm o sonho delas, o seu sonho como delas, elas absorvem aquilo ali e vai ficando muito mais fácil. E falando outra coisa que eu queria te dizer, você faz todo esse atendimento online, não é, Luana? Se a pessoa precisar fazer uma... Faço tudo É porque é bem importante deixar claro aqui para as pessoas que as pessoas estão em casa, nessa época você está em São Paulo, então você pode atender de qualquer lugar. É só falar com a Luana, você agenda no Instagram dela. No Instagram dela, gente, vocês acham tudo. Tem várias outras lives fantásticas que eu indico que vocês vejam também, que é muito boa, assim, eu fiquei apaixonada, Luana, pelo seu trabalho, de verdade mesmo. Na origem. A origem, olha, a Luana e a Eliana, que elas são sócias, gente, é porque a gente, como eu tô falando mais com a Luana, mas a Eliana foi o meu primeiro contato, né, que eu tive foi com a Eliana, aí agora Deus propôs e eu conheci a Luana e aconteceu essa live, e eu, assim, eu estou sempre à disposição, certo? Se você precisar. Isso, eu faço... E você também faz online? Também. Faço online, sim. É só a pessoa me procurar, agendar comigo. Gente, quem quiser fazer coaching de emagrecimento, ó... Eu tenho vários desafios. Eu tenho vários desafios de perder... Você colocou aí, Roberta, você colocou aí o seu hashtag? Eu vou botar aqui, Roberta_coach. Aí, quem quiser me procurar, a gente tem vários desafios, tanto a partir de 10 dias que você já tem resultado, quanto até de 24 horas, gente. Então, assim, o tempo não é... Quem vai dizer é você, o que é que você quer, e eu vou montar com você, e você vai ter que... Então, gente, se vocês quiserem emagrecer... Ah lá, entrou minha irmã hoje na live. Ai, que bom. Oi, Rê! A Roberta emagreceu 40 quilos. Minha irmã Renata. Depois vocês conferem minha foto do antes lá no meu Instagram, gente, que tem, olha, muito top. Tá bom. Luana, gratidão.
Foi um prazer fazer essa live com você. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a todos. Minhas amigas do meu curso de mentoria, do Jefferson, estão aqui. A Roseli, a Carolzinha, um beijo para elas. O meu irmão está aqui também. Minha mãe e meu pai estavam assistindo, todo mundo. Gratidão a todos, minha família, que sem vocês eu não sou nada. E muita gratidão. É verdade. É verdade. Gratidão também, tá? Se precisar de alguma coisa, nós estamos aí. Foi muito gostoso estar essa tarde aqui com você, tá bom? Obrigada. A gente vai se falando depois, Tá bom? tá bom? Vamos lançar um desafio aí de carreira, Vamos. tá? E a gente passa também para vocês depois o desafio. Ótimo. Um beijo, um abraço. Gratidão. Tchau. Gratidão.